Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita de Estudos Bezerra de Menezes. São 5 horas e vamos dar início à nossa reunião pública de hoje. Tem alguém vindo na casa pela primeira vez? Ótimo. Sejam muito bem-vindos e peço por gentileza para que verifiquem os celulares para ver se estão desligados ou no módulo avião, para que não haja nenhuma interferência no decorrer da palestra. E hoje nós teremos o nosso amigo Eduardo Filho, que falará sobre não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E o preparo de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Discípulos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, Lucas, capítulo 14, versículo 27. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com o inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Se quem nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem, seguindo o Mestre, nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Então, irmãos, depois desse preparo, depois dessa harmonização, vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer ao Mestre Jesus, agradecer a toda essa espiritualidade amiga, trabalhadores do bem, da luz, que preparou esse ambiente para nos receber. Agradecer por este momento, por estarmos aqui, refletindo no que será dito, e que possamos aproveitar o máximo. Que o Eduardo possa ser amparado, intuído pela espiritualidade, pelo estudo que ele preparou,
e que possamos focar a nossa atenção, os nossos sentimentos nesse momento, com todo esse envolvimento, com toda essa luz, com toda essa energia que está aqui por este momento. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. O microfone. Deixa eu só preparar aqui. Boa tarde a todos. Foi? Vai. Alô? Não, peraí. Acho que tem que... Tá ligado? Tá? Tava mal botada. Vai ver agora? Boa tarde a todos. Agora sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite da casa. É sempre muito bom estar aqui com vocês, para a gente fazer um estudo. Queria também agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus. E mês de outubro nós temos 2 comemorações a fazer. Na verdade, teríamos 3, né? É Nossa Senhora, a padroeira do Brasil. Porém, é o mês de Kardec. É o mês onde comemoramos o nascimento de Allan Kardec. A nossa gratidão profunda por ele ter trazido o Consolador prometido. Foi tão fiel àquelas palavras de Jesus, que está lá em João 16, que quando eles retornavam da Cesareia de Filipe, foi questionado, primeiro teve a revelação de Pedro, e depois a partir dali, Jesus começou a dizer que teria que ir a Jerusalém, ser entregue aos judeus, que seria supliciado, seria posto na cruz, que seria traído, mas que retornaria no terceiro dia, morreria e retornaria no terceiro dia. Jesus falou isso por 3 vezes. E na primeira vez, quando ele disse que teria que ir para Jerusalém, dar o testemunho, Pedro perguntou a ele: mas Senhor, se tu fores, com quem nós ficaremos? Ficaremos órfãos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Olha aqui, palavras de vida eterna. E Jesus olha para Pedro e fala: não vos deixareis órfãos. Eu pedirei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, porque o primeiro Consolador foi Jesus, que vos ensinará tudo o que eu disse e muito mais, porque agora vós não estão em condições de entender. E o Consolador que meu Pai enviará em meu nome ficará convosco eternamente e revelará muitas coisas. Então Allan Kardec veio no século XIX trazer o Consolador prometido tão fielmente, pelas suas, o seu modo de escrever, como ele era um pedagogo. Então ele colocou para nós, trouxe para nós. Só lembrando que a doutrina não é de Kardec, a doutrina é dos espíritos. Muitas das vezes as pessoas falam assim, a doutrina kardecista. Eu creio que quando falam isso, os ossos de Kardec devem tremer lá embaixo do colchão, do sarcófago, porque a doutrina não é dele, a doutrina é dos espíritos. Ele só colocou as observações e fez o método. Tanto é assim
que nesse terceiro livro, o nome é o Evangelho segundo o Espiritismo. No quarto livro, que é o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E o último livro, que é a Gênese segundo o Espiritismo, ou seja, o Ensino dos Espíritos. Ele teve todo o trabalho de trazer, de codificar. E o segundo fato que nós deveríamos lembrar sempre, em outubro, foi o que aconteceu no dia 11 de outubro de 1861, que foi o Auto de Fé de Barcelona. Foi aquele ato que queimaram 300 obras, 300 livros espíritas que Allan Kardec havia mandado para a Espanha, para o livreiro Maurício Lachatre, e foi queimado em praça pública. Mas a partir dali, a doutrina teve uma divulgação maior ainda, porque, como diz Allan Kardec, pode-se queimar os livros, mas não pode-se queimar os espíritos. E o povo, a partir disso, quis saber o que estava sendo queimado em praça pública. E começou mais ainda, né, a divulgação da doutrina. E Allan Kardec coloca que esse fato seja sempre lembrado pelos espíritas. Ou seja, 11 de outubro devemos sempre lembrar do Auto de Fé de Barcelona. Lembrando que quem mandou queimar esses livros foi o cardeal da época. Depois ele reencarnou no Brasil. Ele desencarnou 9 meses depois e depois teve a reencarnação no Brasil, como um padre lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que foi muito amigo de Francisco Cândido Xavier. Sofreu muito, mas foi o padre que Chico Xavier chamava Padre Amoroso, porque era um padre que se dedicava muito às pessoas. Teve certa vez que ele queria até deixar a batina, queria vir para o Espiritismo. E Dona Ivone Pereira falou para ele: não, você não deve fazer isso, porque se você vir para o Espiritismo será mais um. Que você leve o Evangelho do nosso Senhor Jesus de forma clara e amorosa para a igreja. Então, é lindíssima a história dele também. E o nosso tema de hoje está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vem falar que não ponhais a candeia embaixo do alqueire. É interessante notar que no capítulo 22, 23, 24, 25 e 26, não existem instruções dos Espíritos. Há somente observações de Allan Kardec. Não há instrução dos Espíritos, somente as palavras de Allan Kardec de maneira tão clara que ele vem nos trazer. E esse capítulo, ele está inserido nas bem-aventuranças, porque muitas das vezes a gente pensa que as bem-aventuranças são somente essas 7 bem-aventuranças que Jesus nos trouxe. Mas não. A bem-aventurança ela é muito mais ampla do que possamos imaginar. Ela vem falar sobre o sal da terra, vem falar sobre a candeia e o alqueire, vem falar sobre a missão dos discípulos, vem falar sobre as perseguições, vem falar sobre os juízes, sobre a lei e, por último, vem falar sobre a multidão. Como a multidão se portava perante a Jesus, né? Ficavam admirados pela sua doutrina. Mas foram também as primeiras falas de Jesus, as bem-aventuranças. Só que elas se estendem.
E essa bem-aventurança, ela é a base do ensino de Jesus para todos nós. São ensinamentos que, na grande maioria, nós ainda não fazemos, porque é tão bonito, é um hino tão bonito de amor, que nós ainda não conseguimos praticá-las. Mas, aos poucos, nós vamos conseguindo através das vidas sucessivas, das vidas não, das existências. Vida é uma só, mas nós temos aquilo que a doutrina chama de existências, que são as reencarnações. Então eu vou ler aqui o contexto para nós adentrarmos mais no tema. Ele diz assim, ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na ao contrário, no candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Isso está lá em Mateus 5,15. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, e cubra com um vaso ou ponha debaixo da cama. Ponha sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Isso está em Lucas 8,16. Então, essas palavras foram proferidas para os discípulos. Porque, vamos entender, Jesus utilizava as suas parábolas para falar com a população. E parábola tem um contexto muito profundo no povo, para o povo hebreu. Porque elas nos trazem ensinamentos, conhecimentos através de histórias, através de fatos relacionados à localidade, através de fatos relacionados às pessoas. Então Jesus utilizava essa pedagogia muitas das vezes para ensinar, porque muitos não iriam compreender as palavras dele, como não compreendemos até hoje. Então ele utilizava o quê? Esses símbolos das parábolas. E a candeia, o alqueire e o candeeiro, nós temos que contextualizar o que seria. A candeia é como se fosse uma lâmpada, não com luz elétrica. Na época nem sonhavam, mas era uma lâmpada como se fosse um lampião que, para ser acesa, teria que ter o combustível, que era o óleo ou o azeite. Então a candeia era essa lâmpada. O candeeiro é o local onde a candeia poderia ficar, para que pudesse iluminar todo o local. E o alqueire, na época, era comparado a um cesto de medida para os comerciantes. Eles enchiam aquilo ali de sementes ou do que fosse vender, que o nome daquilo era o alqueire. É como se fosse um cesto. E por isso é que Jesus fala, não coloquei a candeia dentro do cesto, mas quando coloque sobre o candeeiro, para que todos sejam iluminados. Ou seja, a grosso modo dizendo aos discípulos que eles que tinham recebido os ensinamentos pudessem levar os ensinamentos para terceiros, pudessem levar os ensinamentos para todos e não guardassem o ensinamento para si, porque aí colocaria dentro do alqueire. E isso serve para nós, espíritos ainda imperfeitos, porque quantos de nós às vezes tem um conhecimento, seja em que área for, e de repente não repassa, guarda como um segredo das 7 chaves.
E isso não pode ser, não poderia acontecer, principalmente quando se tratam das coisas divinas. Porque na época de Jesus, existiam pessoas que detinham conhecimento, principalmente os fariseus, os saduceus e os escribas. Esses eram doutores da lei, os fariseus, mas todos eles conheciam a lei e trancavam, não repassavam a lei, o conhecimento como deveria ser. E quando Jesus estava com eles, Jesus sempre falava na questão de que eles detinham conhecimento. Num dos sermões que Jesus fez, chamado Os 8 Ais, ele vem falar exclusivamente para os fariseus e saduceus e escribas, quando ele falava assim: ai de vós, escribas e fariseus, que são sepulcros caiados, brancos por fora, mas negro ou podres por dentro. Ai de vós, escribas e fariseus, que detêm a chave do reino de Deus, mas nem vós entrai e nem permitir que outros entrem, porque guardam o conhecimento. Então Jesus vem sempre alertar sobre esses, porque eles detinham conhecimento, e isso perdurou durante muito tempo, principalmente na igreja vigente, no catolicismo. Todo o nosso respeito, todo o nosso amor pelo catolicismo, mas durante mais de um século, o catolicismo segurou o conhecimento, ou passou de maneira errada, de maneira deturpada. Haja vista que, como eram feitas as missas, eram em latim. E muitos não entendiam latim, não conseguiam nem entender a própria língua, quem dirá latim. E sem contar as sociedades secretas que existiam, até mesmo antes do tempo de Jesus, chamada doutrina secreta, onde tudo ali era passado, mas para o povo não tinha acesso. E vem a doutrina espírita mostrar que tudo tem que ser claro, que os ensinos dos espíritos têm que ser claros. E por que Jesus falava em parábolas para uns, mas para os discípulos não? Ele trazia o conhecimento profundo, porque eles tinham condições de apreciar e entender as parábolas de Jesus, os ensinamentos. Nem todos, mas a grande maioria eles entendiam. Tanto é que Jesus falava assim para ele: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros não, porque eles veem, ouvem e nada compreendem. Por isso que para vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mostrando para os discípulos que eles tinham o conhecimento que Jesus estava passando e eles tinham por obrigações levar o conhecimento adiante, para que não ficasse guardado, igual faziam os fariseus, os saduceus e os escribas. E Jesus era tão pedagógico na sua classificação que ele tirava dentro das parábolas os ensinamentos para aquelas criaturas mais simples. Vamos observar que quando ele saiu de Jerusalém, passou por Jerusalém e foi para Cafarnaum ou para Galiléia, ele foi lá ele encontrava pessoas simples, eram pescadores, agricultores, alguns comerciantes, e ele começava a falar as parábolas de acordo com o entendimento daquelas pessoas. Existe no capítulo 13 de Mateus
o que se classifica as parábolas do reino. São as parábolas que Jesus veio trazer para essas pessoas mais simples. São 5 ou 6 parábolas do reino que ele vem falar assim. Todas elas, Jesus fala assim: o reino de Deus é comparado a... Aí quando falava para pescadores, falava assim: o reino de Deus é comparado a um pescador que saiu para colocar a sua rede no mar. Quando ele falava para agricultores, ele virava e falava assim: o reino de Deus é semelhante a um agricultor que foi semear o joio e o trigo. Ou quando ele ia falar para comerciantes, ele falava da seguinte maneira: o reino de Deus é comparado a um comerciante que encontrou uma pérola preciosa e vendeu tudo que tinha para adquirir essa pérola. Ou quando ele fosse falar para as mulheres, ele dizia assim: o reino de Deus é comparado ao fermento. A uma mulher que pegou 3 medidas de farinha e 1 medida de fermento e levedou a massa. Mas em todas elas ele colocava: o reino de Deus é comparado a... e falava a necessidade, de acordo com cada um. E no final dessas parábolas ele falava assim: porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, esse reino que Jesus veio trazer não está lá fora, não estão nas coisas exteriores. É um reino que está dentro de nós, dentro do nosso espírito. E, infelizmente, a grande maioria de nós procura o reino de Deus nas coisas externas, no exterior. Porque a gente conhece tanto para fora, mas não conhecemos para dentro. Foi aqui isso, e dentre outras questões do Livro dos Espíritos, que podemos ver na questão 919, onde Santo Agostinho vem falar do ensinamento de um dos gregos. Estava escrito esse ensinamento lá na Grécia, né, no templo, né? Quando ele fala assim: homem, conhece-te a ti mesmo. Aí Santo Agostinho vem desmistificar essas palavras, dizendo que todas as noites, antes de dormir, nós deveríamos fazer um questionamento sobre nós, sobre o que nós fizemos durante o dia, sobre o que nós falamos para alguém. Será que eu fui duro com alguém na maneira de falar? Será que eu tratei alguém mal? Será que aquilo que eu falei não pode ter magoado ninguém? É você ou nós adentrarmos de frente a um espelho e tirarmos nossas máscaras. E assim passarmos a nos conhecer. Todos os dias, antes de dormir, fazer esse inventário. O que você fez durante o dia, o seu proceder, o seu olhar, o que você pensou, o que você não, o que eu pensei, como é que eu olhei para o outro. Então, assim nós passamos o quê? A nos conhecer interiormente. Que nós nos conhecendo, nós vamos vencendo aquilo que chama-se de homem velho, que ainda habita dentro de nós. Um homem rancoroso, um homem colérico, um homem cheio de preconceito. Tudo isso, né, nós temos que tentar fazer, assim como a oração todas as noites, ou quando acordar, ter esse contato mais íntimo da criatura com o Criador, agradecer a Deus, porque
ao acordar, porque nós não sabemos se vamos ficar até o final do dia. Quem é que sabe se vai desencarnar ou não, hoje ou daqui a alguns minutos? Nós não sabemos. Então, por isso a necessidade de nós buscarmos sempre a Deus para vencer as nossas dificuldades, encontrar forças. E é que os Espíritos vêm dizer na questão, esse autoconhecimento, na questão 17, quando ele diz, os Espíritos perguntam, o homem pode conhecer tudo? Aí os Espíritos respondem, não, nem tudo é dado ao homem conhecer nesse mundo. Olha só, nem tudo é dado ao homem conhecer desse mundo. A gente só conhece aquilo de acordo com o que os Espíritos, ou que Deus pode nos revelar. Fora disso, nós não temos essa possibilidade. Porque nós só somos como crianças. E nem tudo você pode se revelar para uma criança. Foi isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. E quando ele falava as parábolas, nem tudo ele poderia dizer, porque as pessoas não iriam entender. Nem mesmo os discípulos. Tanto é que ele falou. Como nós dizemos no início, eu enviarei um outro Consolador para dizer tudo que eu disse e muito mais, porque vós não estão em condições de saber. Tudo tem seu tempo de acontecer, sua época. Hoje nós temos esse conhecimento por causa do desenvolvimento do próprio homem, da sua inteligência, das questões, científicas. Tudo foi revelado, e o homem vai se descobrindo cada vez mais, vai descobrindo cada vez mais as coisas da vida, através da investigação, da ciência. E como diz o Eclesiastes, lá em Eclesiastes 3, há tempo para tudo nessa vida. Há tempo para tudo, na terra, abaixo do céu. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Há tempo de espalhar e tempo de juntar. Há tempo de juntar o que se espalhou na face da terra. Então há tempo para tudo nessa vida. Como chegou o tempo dos Espíritos trazerem esse conhecimento para todos nós, as informações, mostrando de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou encarnado na terra, por que eu estou nessa família, mostrando que ninguém vai morrer, porque você já existia antes, continua existindo e vai continuar existindo depois da morte, porque a morte não existe. A morte é somente, como diz a questão 68 do Livro dos Espíritos, a falência dos órgãos, mas o espírito é imortal. Deus é eterno e nós somos imortais. Então, tudo que você fizer, meu irmão e minha irmã, vai repercutir em você mesmo, porque nós somos imortais. E o que nós deixamos de fazer ou fizermos de maneira errada, nós vamos ter que voltar para consertar. A lógica da reencarnação é essa. E as reencarnações, elas são como um elo, são solidárias. Eu costumo dizer, se eu baguncei em família, onde é que eu vou ter que consertar? É na família. Se eu baguncei no meu emprego, onde é que eu vou ter que consertar? Vai ser no meu emprego, junto com aquelas outras criaturas. Então, é a lógica da reencarnação que vem nos mostrar todos esses fatos. E tem mais. Quando Jesus, nesse mesmo capítulo, mais à frente, Jesus vem alertar sobre a possibilidade para as ovelhas desgarradas da casa de Israel.
ele vem falar também para que os discípulos não vá ter com os gentios, ou seja, não vá divulgar a sua doutrina para os gentios. E os gentios eram todos os povos que não eram judeu, que não eram hebreu, eram povos pagãos, que eles consideravam, né? E para isso, para divulgar a sua doutrina aos gentios, ele convoca o 13º apóstolo, que foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, antes Saulo, foi uma revolução para todos nós, porque se nós temos o Evangelho no Ocidente, nós devemos agradecer ao Paulo pela sua transformação. Mas não foi uma transformação de uma hora para outra. Eram já espíritos preparados para esse ministério, porque sofreu muito. Ele sofreu muito. Mas em contrapartida, era um espírito forte. Alguém aqui já leu o livro Paulo e Estevão? Bom, então temos que ler para poder entender, né? Saulo de Tarso, ele era seguidor de Moisés, ele cumpria a lei mosaica, era fiel. Só que ele a caminho, existe todo um enredo na história, né? Que tem uma certa hora que ele vai prender aquele a quem trouxe o Evangelho para a sua amada, que foi Abigail. E no caminho de Damasco, ele se depara com aquela luz que o cegou. Ele cai e ele pergunta: quem és? Aí o Cristo aparece para ele: sou eu. Aí ele pergunta: quem és? Quem és tu, Senhor? Ele falou: sou o Cristo, a quem tu me persegues. E a partir dali ele nem questiona. Aí ele vai para uma estrebaria. Foi falado para o Cristo, falou para ele: vá para a estrebaria, que alguém vai lhe procurar. Porque ele, na verdade, ele ia de encontro a Ananias, que foi quem apresentou o Evangelho para Abigail. Ele ia prender Ananias, porque ele fez a perseguição aos cristãos de maneira intensa, né? Inclusive ele matou até Estevão apedrejadas, né? E o que acontece? Lá na estrebaria, Ananias vai visitá-lo. Mas o mais interessante foi o contato de Jesus com Ananias. Jesus conversava com Ananias como eu estou conversando com vocês. Que espírito era esse, Ananias? Jesus aparece para Ananias, chama ele: Ananias. Aí ele fala: eis-me aqui, Senhor. E Jesus fala para ele: quero que você vá lá na estrebaria tirar as escamas dos olhos de Saulo, porque ele estava cego. Aí Ananias fala para ele: mas Senhor, ele é o perseguidor dos cristãos, ele veio aqui para me prender. E Jesus fala: mas eu quero que você vá, porque ele é o vaso escolhido para levar o meu Evangelho para todos. E eu quero que ele sofra pelo meu Evangelho. Olha essas palavras: eu quero que ele sofra pelo meu Evangelho. Então, ele faz a modificação dele a partir desse momento que ele viu Jesus e passa a divulgar o Evangelho. Foi fácil? Não, não foi fácil, sofreu muito. Sofreu açoite, sofreu perseguição, sofreu o desprezo da família, sofreu o desprezo dos melhores amigos, que classificavam ele como louco, mas ele sempre levava o Evangelho. Aí eu pergunto a vocês, e pergunto a mim também: e nós, quando temos o exemplo da doutrina, o exemplo maior, Jesus, o que é que nós estamos fazendo com os ensinamentos de Jesus? Será que estamos desvirtuando?
Será que estamos malbarateando o que recebemos? Recebemos uma doutrina tão consoladora, que nos ensina tanto, mas muitas das vezes, na hora das nossas maiores provações, a gente desacredita. A nossa fé ainda é pequena. E Jesus veio nos mostrar que se nós tivéssemos mesmo uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós falaríamos para essa montanha: saia daqui e vá para lá. Ou seja, venceríamos as dificuldades. Basta somente a gente crer, ter fé. Por isso temos que ter esse contato diário com o Criador. Porque todos nós trazemos dentro de nós as virtudes, a fé, a esperança, o amor. Mas temos que desenvolvê-los. Não é dado a troco de nada. Nós temos que desenvolver a fé, desenvolver a esperança, desenvolver o amor. O que Jesus veio nos trazer, esse amor que não é um amor egoísta, mas é um amor que ampara, que auxilia, um amor sem limites. E muitas das vezes a gente coloca o amor egoísta. Egoisticamente nós prendemos o amor. É meu filho, a minha casa, o meu dinheiro, o meu título de médico, de advogado, de engenheiro. E quando desencarnar, você vai levar tudo isso? Você vai levar? Alguém vai levar alguma coisa? Quando desencarnar, seu título vai ficar, seu dinheiro vai ficar, sua família vai ficar, seu filho vai ficar. E o que nós vamos levar? Seu corpo vai ficar. E o que nós vamos levar conosco? Somente as nossas ações. E lá, no mundo espiritual, é que nós vamos ver quem nós seremos e para onde nós iremos. Então, nós temos que reflexionar sobre nossa vida, o que estamos fazendo, o que estamos falando. Não somos perfeitos, temos defeitos inúmeros, por isso estamos aqui, reencarnando, hoje, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, para superar essas dificuldades. Não é de uma hora para outra. Ninguém consegue dar um salto de uma hora para outra, porque a natureza não dá salto. É gradativo. Para Eduardo tirar dentro de si o egoísmo, não é nessa reencarnação. Isso vai durar durante um tempo, várias resistências. Por Eduardo pacificar o seu espírito, ser manso e pacífico, não é nessa vida, vai ser nas próximas existências. Por Eduardo desenvolver a humildade, que é a primeira bem-aventurança, vai demorar. Desenvolver a humildade vai demorar. Cada um sabe o que tem que melhorar. E é por isso que Jesus trouxe todos esses ensinamentos. Aí na questão 627, os espíritos perguntam, deixa eu pegar minha cola. Olha que interessante. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dos espíritos, que os ensinos dos espíritos dão? Terão que ensinar mais alguma coisa? Ou seja, se Jesus ensinou tudo, para que veio a doutrina espírita? Veio ensinar de novo o que Jesus disse? Aí a resposta:
Jesus empregava em sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava em conformidade com o seu tempo e os lugares. Faz-se mister que a verdade se torne ininteligível, ou seja, que a verdade seja espalhada para todos, porque tão poucos são os que a compreendem e muito menos são os que a praticam. Ou seja, a verdade tem que ser espalhada para todos, mas poucos a compreendem e muito menos os que a praticam. Porque praticar isso a que Jesus veio trazer é você despojar-se de si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e me siga. Tomar a sua cruz a cada dia não é você abandonar tudo, mas você seguir dentro da sociedade os ensinamentos de Jesus. É fácil? Não, não é fácil, porque você tem que se despojar. Eduardo tem que se despojar de si, tirar tudo isso que eu falei de você, para vocês: egoísmo, vaidade, orgulho, ambição. E não é fácil, gente, não é fácil, mas estamos a caminho. E ele continua: a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa dizer-se ignorante. Estamos incumbidos para preparar o reino do bem, a que Jesus anunciou. Jesus não anunciou que quando o Evangelho fosse espalhado pela terra, seu reino seria consolidado? Mas por enquanto, o reino dele não é aqui na terra, porque ainda nós temos esses sentimentos. Mas aos poucos, nós vamos nos melhorando. Aos poucos, nós vamos vencendo essas dificuldades. Já fomos muito piores. Fomos muito piores. Tentem imaginar você há 1000 anos atrás. Será que você era melhor do que hoje? Tentem imaginar você há 5000 anos atrás. Será que você era melhor que hoje? Então vamos jogar um pouco mais para frente. Há 500 anos atrás, como é que seria você? Como é que seria Eduardo há 500 anos atrás? Provavelmente estava numa das guerras aí, perseguindo cristãos, ou sendo perseguido, né? E a nossa melhor reencarnação é esse momento que nós estamos passando, porque o passado já passou, não importa. O que importa é daqui para frente, o que você vai fazer, o que eu vou fazer. Graças a Deus, Deus não permite que nós nos lembremos do passado, porque se nós lembrássemos do passado, seria um problema sério, principalmente dentro da família. Tenta imaginar, você olha para o seu pai, olha para a sua mãe e vê que eles te roubaram tudo. Como é que você ficaria? Ou ao contrário, você olha para o seu pai e sua mãe e lembrasse que você tirou tudo deles, até mesmo a vida deles. Será que você ficaria em paz? Provavelmente não, né? Então, por isso a gente vem com esse véu do esquecimento, exatamente para nós termos as nossas ações livres, para utilizarmos aquilo que Deus nos concedeu, chamado livre-arbítrio. Nós somos livres
para obrar, mas temos que ter responsabilidade naquilo que fizermos, porque cada ato nosso, cada palavra, cada pensamento nosso está sendo plasmado. Cada ato, cada palavra nossa está sendo tudo gravado no nosso perispírito. E não há um ato, uma palavra, um gesto que não tenha consequências. Isso está lá no Código Penal da Vida Futura, no livro O Céu e o Inferno, no item 2, que Kardec diz assim: não há um só mau pensamento, um mau sentimento, um mau gesto que não tenha funestas consequências. Mas como também não há um gesto bondoso que não tenha seu mérito. Então tudo que nós fazemos tem um peso, os méritos e os deméritos. Por isso nós temos que vigiar muito o que fazemos, o que falamos, o que obramos, para que as nossas reencarnações não possam ser igual a círculos. Muitas das vezes a gente vem numa vida e continua no mesmo ciclo, no mesmo círculo, sem dar um passo para frente. Às vezes dá um passo, mas muito pouquinho, alguns milímetros. Por quê? Por causa dos nossos vícios do passado que nos prendem. Então nós temos que romper esse elo, essa cadeia. Como é que a gente rompe? Através dos ensinamentos de Jesus, através das boas obras, através do bem. Fazer o bem é o que nós devemos fazer, porque o bem será o bem em qualquer lugar, mas não o bem interessado, o bem com desinteresse. Tem um ditado que diz: fazer o bem sem olhar a quem. Então, meus irmãos, essa doutrina, ela veio nos mostrar, trazer os ensinamentos de Jesus. Ela não veio trazer nada de novo, ela só veio mostrar os ensinamentos de Jesus para que nós pudéssemos compreender de maneira mais clara, mostrando que somos espíritos imortais. Você era vivo antes, será durante e vai ser depois. E que Deus é o nosso Pai Celestial, Ele sempre vai nos ajudar. E que Jesus é o Espírito que Ele nos enviou para servir de modelo e de guia. A questão 625. Qual o Espírito que nos serve de modelo e guia? Aí os Espíritos respondem: vide Jesus. Jesus é esse ser que vem até nós para chegarmos até Ele. Mas para isso nós temos que caminhar com nossos passos. Temos que trabalhar para a nossa melhoria. Não é fácil, mas é lei. É a lei do trabalho, a lei do progresso. Aquilo que Allan Kardec coloca na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Então, todos nós estamos imbuídos, de prosseguir, mas seguir no caminho do bem, da bondade, da fraternidade. É isso que os Espíritos vêm sempre nos orientar. Nos momentos de dificuldade, nós vamos ter. Quem é que não tem dificuldade nesse planeta, que é um mundo de provas e expiações? É um mundo de seres imperfeitos, espíritos extremamente imperfeitos, onde os Espíritos nos falam
que as chagas maiores da humanidade, de nós, são duas: é o egoísmo e o orgulho. Dali deriva todo o mal, egoísmo e orgulho. Isso é que nós temos que vencer, né? E se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, certamente nós vamos vencendo, pouco a pouco, metro a metro, né? As nossas deficiências e as nossas dificuldades. Cada discípulo que Jesus formou tiveram suas dificuldades imensas. Passaram por dificuldades maiores, muitas das vezes, do que nós. Mas eles tinham o conhecimento e passaram para todos nós. Passaram de maneira que ficassem conosco os ensinamentos de Jesus. Nenhum deles teve vida fácil. E por que nós achamos que vamos ter? Então, cabe a nós, né, buscarmos todos os dias antes de dormir, fazer essas reflexões, buscar o Mestre Jesus para fortificar as nossas almas, fortificar as nossas dificuldades, podermos vencer as dificuldades da vida, porque não são fáceis. Estar encarnado na Terra é algo muito, muito dificultoso, mas é o que nós temos. Não é um mundo que a gente tem que vir a passeio, né? Muitas das vezes a gente escuta falar assim: eu só venho nesse mundo a passeio. E quando vir as dificuldades, como é que vai ser? A quem você vai se apegar? Então, meus irmãos, que possamos pegar esse Evangelho, ler, meditar, e quando as dificuldades chegarem, nós termos uma bússola a seguir. Nós temos um caminho, e esse caminho se chama Jesus. Por isso é que ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e aflitos, porque eu vos aliviarei, porque suave é meu jugo e leve o meu fardo. Muito obrigado a todos, que tenham uma boa noite. Se eu não vê-los mais, desejo a todos vocês um Feliz Natal, com muita paz, muita harmonia, um ano novo, que vocês possam fazer essa reflexão que fazem no final do ano, tentem fazer diariamente, né? E tenham um ano de 2025 melhor do que nós tivemos hoje. Muito obrigado, tá bom? Fiquem com Deus. Vamos agradecer ao Eduardo pelo seu estudo, né? E agora vamos passar para o momento do passe. Peço por gentileza que todos permaneçam em seus lugares, em silêncio, em prece, e que os passistas possam se posicionarem para darmos início. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Então vamos procurar mantermos esse estado de vibração alta e que os nossos pensamentos positivos possam ir nas caixinhas de prece que estão colocados ali fora, para os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que todos eles possam receber essas energias. Vamos agradecer mais uma vez ao Mestre Jesus, agradecer a essa espiritualidade amiga, trabalhadores do bem, por mais um dia, ouvindo esse estudo, sendo tratados aqui na casa. Muita gratidão por esse momento. E que possamos voltar para os nossos lares melhores do que chegamos aqui, levando todo esse amor, toda essa energia para os nossos lares, para aqueles que não puderam estar aqui conosco. E vamos dar continuidade no nosso dia a dia, acreditando, otimistas, esperançosos, procurando sempre a nossa melhora, a nossa mudança, a nossa transformação, nosso progresso espiritual, com a fé, com a alegria, com a força, com a coragem, e sempre estarmos abertos, com pensamentos, com os corações, a essas boas energias. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.